Sérgio Júnior parabenizando o Kader. Laila da Gastanli, É, minha irmã. sua irmã. Ela está perguntando para que serve esse exame de urina de 24 horas. O exame de urina de 24 horas depende. Depende o que nós queremos ver. Eu posso pedir, como a gente falou, o clearance de creatinina, que é uma maneira de estimar a função do rim. Nós podemos pedir o cálcio urinário de 24 horas, se a gente está tentando investigar cálculos renais, porque que o paciente tem uma hipercalcemia. Pode pedir uma proteinúria de 24 horas, também pode ser, uma microalbuminúria de 24 horas. A gente pode pedir vários metabólitos, aí depende do que nós estamos pensando em investigar. Ana Cristina está perguntando: a pressão alta deve ser tratada pelo nefrologista ou pelo cardiologista? Eu brinco com os cardiologistas que quando fica difícil eles mandam pra gente, né? Então ambos tratam, na verdade é que aí quando lembra que a gente falou de hipertensão primária e secundária? A primária geralmente acaba ficando cardiologista. Quando é secundária, os colegas acabam encaminhando para o nefro para pesquisar causas de hipertensão secundária, feocromocitoma, uma coisa que outro é hiperaldosteronismo primário, apneia do sono, tem diversos outros causas de doença da hipertensão, então pode ser tratado com ambos. A gente até acaba tendo uma boa experiência, mas a gente tem um viés de acabar pegando os pacientes mais difícil de tratamento. Deixando claro que secundária a alguma Alguma outra coisa. doença, tá? Isso. Paciente que faz uso de insulina tem mais incidência de doença renal? É... Pra mim, quando eu penso que tá usando insulina, é que eu acredito que ou é um diabetes difícil, de um controle mais difícil, né? Então, nós sabemos, na verdade, né, o diabetes tipo 1, ele tem uma evolução um pouquinho mais difícil de controle, né, ali, porque a insulina tem que usar geralmente dois tipos de insulina, uma lenta e uma rápida para o controle mais adequado, é um pouquinho mais difícil. Então, acho que o diabético tipo 2, quando ele acaba Chegando no ponto de chegando de insulina. insulina, que é um tratamento mais difícil e acaba tendo uma incidência maior de doença renal. Mas não é o uso da insulina em si, eu acho que é o controle do diabetes. Eu vou tentar explicar, né, por causa da questão do endócrino. Então é o seguinte, não é a insulina que leva à insuficiência renal. Inclusive a insulina é um hormônio que a gente produz no nosso corpo, tá? O que acontece? Por que o paciente usa a insulina? Geralmente porque o paciente parou de produzir insulina, então ele não produz mais, e se ele não usar a insulina, realmente ele pode falecer, não existe outra opção. Ou em casos que o paciente é um diabético de muito longa data, que ele entrou numa falência do pâncreas em produzir insulina, não consegue mais produzir. Então, ele acaba utilizando a insulina a longo prazo. Então, quando o paciente já está nessa fase em que está muito tempo de diabetes, insuficiência renal, e já está com uma insuficiência pancreática, muitas vezes, várias doenças associadas, ele já não consegue mais manter um bom controle sem insulina. Então, as pessoas confundem bastante a questão do paciente. Nossa, o paciente não está bem, então está usando insulina. A insulina que levou a isso? Não. Na verdade, foi um mau controle da doença, a associação dessas outras doenças muito complexas, que são a hipertensão arterial, a obesidade, insuficiência renal e outras doenças, obviamente, que podem levar a essas complicações. Então, não é a insulina que causa esse tipo de problema, tá? Agora vamos ver. Quais as causas das pedras nos rins? Como eu falei, assim, geralmente assim, a causa base que a gente fala que todos têm que fazer é uma hidratação, né? Então, falta de água. Porque, na verdade, quando a gente fala que funciona com coeficiente de solubilidade, ou seja, você tem que dissolver ali os cristais, os metabólitos que tem. A, nós buscamos
entender ali na parte urinária o que está acontecendo. Se você tem uma hipercalciúria, que pode ser idiopática ou secundária a um hiperparatiroidismo primário, a gente mistura tudo que a gente falou aqui, mas pode ser uma doença na paratireoide que produz o paratormônio de maneira exagerada, que acaba levando um cálcio urinário alto, um cálcio sérico, um cálcio urinário alto, formando pedras. Pode ser uma hipocitratura, que é o citrato age ele não deixa formar o cálculo renal, né? A cristalização do cálculo. Então, citrato urinário baixo, que por isso que um dos medicamentos que a gente acaba usando é o citrato de potássio. É uma hiperoxalúria, que pode ser intestinal ou não. Então, nós temos algumas causas que a gente acaba investigando com aqueles exames de urina de 24 horas. Onde que eu tava ali? Peraí. Em relação à urina, né? Às vezes com espuma deve ser um sinal de alerta. Você já até respondeu, né? Mas Sim. pode falar. É, a urina com espuma deve ser um sinal de alerta, principalmente se você notar uma alteração meio que súbita, né? Muitas pessoas nem olham para a urina, mas assim, eu tenho e começa a aparecer um pouquinho mais de espuma, deve ser sim. Lembrando que algumas vezes comemos um pouquinho mais de proteína no dia, uma hidratação pior. Lembrar que a urina pela manhã ela vai ser mais escura pela baixa ingesta de água durante a noite, vai ser com um odor diferente. Então, mas no geral sempre deve, se você notou isso, tem que ser um sinal de alerta. Pedra nos rins e hipertensão de difícil controle tem relação? Pedra nos rins. Se você aferir o momento que você tá com a dor, vai estar com a pressão alta, mas no geral não vai ter relação, a não ser assim. A gente falou que tem hipertensões secundárias, tem uma hipertensão que é doença parenquimatosa renal. Caso você tenha múltiplos e múltiplos cálculos que acabam de alguma maneira fazendo cicatriz no rim, pode causar uma doença do rim ali, do parênquima renal, e acaba elevando a hipertensão, mas no geral não tem essa relação. A Cecília está perguntando: refrigerantes e bebidas alcoólicas são prejudiciais aos rins? Sempre depende da quantidade. Se você não, não vai. Refrigerante de maneira geral no dia a dia não vai ser saudável, né? Então a gente já sabe, mesma coisa da bebida alcoólica. Tá, não, não é para tomar mais do que uma dose de álcool por dia, que acaba sendo, se não me engano, 30 gramas de álcool, mas não. É que isso vai levar a outras coisas, né? Então, o refrigerante pode estar ligado também com cálculo renal, pode ter uma carga mais alta de sódio, né, no componente, mas vai fazer mal pro organismo inteiro, não só pro rim. Qual a função da renina? A, a renina, na verdade, a gente tem um sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é então grande parte daquilo lá que a gente falou dos medicamentos. Então o Iecobra, ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então a renina ela tá ligada muito com essa parte de hipertensão, na verdade, né? Então a gente acaba mexendo nesse sistema inteiro para bloqueá-lo, para na verdade a renina vai para conta da aldosterona. Então, para por conta da aldosterona alta, a gente quer bloquear isso, então a gente bloqueia essa cascata lá na frente. Pode ser na renina, na angiotensina ou na própria aldosterona. A formação de pedra nos rins. Uma para cima, peraí. O Pedro Paulo está perguntando: creatina, whey e whey proteína prejudicam função renal? Diretamente não, assim, a creatina é um nome que é muito parecido, né, com creatinina.
Se a pessoa não tem nenhuma doença renal, pode fazer uso, desde que seja naquela dose recomendada, vai ser entre alguma coisa entre 3 a 5 gramas, Uhum. que a gente já pegou pessoas fazendo 10, 12 gramas, que é uma dosagem que não faz sentido. O whey protein é um suplemento, então se você simplesmente, os dois são suplementos, mas o whey protein, assim, se tá fazendo atividade física, o nutricionista vai passar, eu quero ganhar massa muscular, ele vai passar uma dieta mais hiperproteica, ou 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso, e precisar usar o whey protein, tudo bem, desde que não tenha já sabido o problema renal. A creatina pode às vezes criar um viés de que ela pode aumentar a creatinina sem representar pior da função do rim. E algumas vezes a gente lança a mão de usar a cistatina C para poder ver a real função do rim, mas não prejudica uma função do rim. A formação de pedra nos rins e na vesícula tem alguma relação? Não, essas não têm relação direta. Quando tem alteração de vitamina D ou cálcio, sempre tem que investigar antes de repor? Eu acho que a gente depende do nível que tem, a gente tem que sempre vai depende se o nível de vitamina D for muito baixo, menor do que 10 e tudo mais, mas tem que entender o contexto, por que que tá com o cálcio baixo? Por que que tá com a vitamina D baixa? Tem que investigar, mas aí depende do nível a gente trata antes. O uso de jardiance para diabetes pode causar espuma na urina quando se come excesso de carboidrato? Eu acho que a questão aí não é a espuma, tá? Esses medicamentos, né, o jardiance, as gliflosinas, são medicamentos que elas fazem com que uma porcentagem, em torno de 90% da glicose que seria reabsorvida, ela é eliminada. Então, não é que ela vai causar mais espuma, é porque, na realidade, vai eliminar uma boa porcentagem de glicose na urina, tá? E agora, quando a pessoa come mais carboidrato, é lógico que se a glicose elevou muito, há uma porcentagem maior de glicose que seria reabsorvida. Então, há uma porcentagem, obviamente, maior de glicose que, por conta do medicamento, é eliminada. Não sei se deixou claro. Se eu deixei claro. Hoje, clínicas de estética, fisioterapia e até odontologia estão fazendo soroterapia, colocação de chip de beleza. Não deveria haver uma proibição por parte do Conselho de Medicina? Aí é complexo. Pergunta que aí a gente vai arrumar muita confusão. É complexo aí. Então, eu acho que a gente tem que, com certeza, tem que ter uma sensatez, né? Acho que tem que ter um controle, mas eu acho, pelo meu ponto de vista, que é impossível controlar tudo. Impossível. É impossível, praticamente. Acho que é muito mais a questão dos pacientes terem o bom senso de saber onde Bom, procurar e o que você fazer. tem profissionais, profissionais. Você tem que procurar o profissional que é especializado naquela área, que tem expertise. O barato muitas vezes sai caro, né? Esse é o recado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma vez eu fui na dermatologista e ela me disse que uma paciente dela tinha colocado um ácido hialurônico de qualidade ruim no lugar que a paciente tinha ido e ficou tudo azul aqui, o olho da paciente. Ou seja, dela foi lá para tentar consertar, ou seja, O fica muito estrago mais ninguém caro, quer. esse estrago talvez nem consiga consertar, né? É. Então, eu sempre falo, a sensatez vem muito da nossa percepção de mundo. Acho que a gente não pode acreditar em promessas falsas, a gente sempre tem que estar pesquisando a coisa da maneira mais sensata possível, não acreditar em milagres, né? Então, é muito mais do paciente saber onde procurar. A Cecília está perguntando: paciente com diabetes e hipertensão pode tomar creatina e whey? É aquilo, é um suplemento, ou principalmente o whey. A creatina, se não tiver nenhum tipo de disfunção no rim. E lembrar que a creatina tem que ser tomada se você for fazer atividade física, senão ela vai estar vai ficar meio perdida ali no organismo. Falando, o que que eu estou fazendo aqui?
ela vai jogar água para dentro do músculo, né? Então ela é importante, muito importante para ganho de massa muscular. A gente sabe que tem esse benefício, desde que você esteja fazendo uma atividade física, resistida principalmente, né? Então, musculação, se não tiver nenhum tipo de alteração prévia, pode tomar. O whey protein é um suplemento também, se tiver ali dentro do contexto alimentar, pode tomar. Diálise, ruim com ela, pior sem ela. Isso é verdade. Obviamente, né? Em algumas situações você não tem outra questão, é outra maneira de resolver, né? Pedro Paulo. Rim excluso é considerado uma deficiência e pode isentar de imposto de renda? De- eu não vou falar porque é uma parte do direito, mas depende. Se for por um câncer, sim. Se depende se for uma agenesia renal, não. Lauriane Martins, parabéns, foi ótimo. Obrigada, Lauriane. A Terezinha, muito obrigada, Terezinha. Gostei da explicação de espuma na urina, ótima explicação. O soluço me deixou meio confusa. Poderia repetir? Foi o que eu falei. O soluço é um sintoma, só que é um sintoma inespecífico. Só que assim, acho que a gente soluça. Todo mundo soluça. É um soluço que ele tá muito ligado com a acidose metabólica que acaba acontecendo. Então, é um soluço que vem com frequência e demora a ir embora. Então, assim, eu tenho soluço, que é espasmo diafragmático, todo mundo tem. Ok, agora assim, quando eu sei que eu tenho doença renal já mais avançada e começa com um soluço que não passa, chama a atenção. E é bem involuntário e vem com muita frequência. A Laura, obrigada, Laura. Parabéns, excelentes informações. A Cecília está perguntando: o exame de gasometria serve para algum diagnóstico específico de doença renal? É, a gasometria, a gente exclui quase tudo, a gente só olha o bicarbonato, que a gasometria a gente pede venosa, né? Ali já estão consumindo todos os gases, então a gente usa para ver o bicarbonato. O bicarbonato ele é reabsorvido na parte pelo rim, então a gente fica de olho. Teve uma mudança no último Cadigo que muita gente não Fala o que é nós não. Cadigo, assim, para ver, Cadigo porque o é. pessoal não sabe o Desculpa. que é. Cadigo é o que a gente usa de referência, né? Assim, que são vários especialistas que se reúnem para fazer um guideline, né? Para fazer um protocolo. Teve uma mudança, mas a gente, assim, no geral, a gente quer deixar acima de 22 porque o, quando tem uma acidose metabólica pode dar o soluço, como também pode alterar todo o mecanismo de a gente vai querer mais base, né? O bicarbonato é uma base, e aí a gente usa a base também da parte óssea, então a gente acaba fragilizando mais esse osso, então a gente usa para tentar controlar essa questão. A Vivian, obrigada, Vivian. Obrigada por tanta informação de qualidade. Qual a quantidade ideal para um bom funcionamento dos rins? A quantidade do que exatamente, Vivian? Pergunta aí pra gente poder responder, tá? É a quantidade de água, o que que é? De proteína? Eu acho que deve ser de água, né? Provavelmente. De água depende da pessoa, mas assim, no geral, que é aquele número que a gente escutou 2 litros por dia, nada mais é do que 30 ml por quilo. É que ali foi considerado um adulto de 70 quilos. Então, uns 30 ml por quilo, fora essa é a quantidade, mais o que você gasta, por exemplo, corri 1 hora, vai ter que tomar provavelmente mais 1 litro de água aí, então isso não entra nessa conta. É água, é isso mesmo. É a Vivian. Os níveis de A gente tem vitamina. que ver também, ó, tem dia que tá muito calor, por aí você Sim, perde muito água no suor, você acaba tomando mais, né? Eu acho que esse nível também de quantidade, a é, próprio organismo fala que dá sede, né? Avisa. E quando você vai urinar, a urina tá muito escura, já tá avisando que tem exato. alguma coisa errada, né? No geral, nossa, eu sempre falo que não existe um número certo. A gente às vezes coloca uma meta principalmente para idoso, porque idoso tem menos sede. Então, se você deixar ele passa o dia inteiro e é uma causa frequente de internação e uma causa frequente de uma alteração aguda do rim. Então, não tem o número exato.
Olhando a cor do xixi, estando clarinho ali, amarelo clarinho, tá muito bom. Bom, a Aline está perguntando quais os níveis de vitamina D que são perigosos. Bom, os níveis abaixo de 10, acho que todos têm que tratar, entre 10 e 20, aí a gente vê as comorbidades, quem é a pessoa. Acho que ali, mas o ideal é ficar aquele nível ali entre 30 e 60, tá adequado para a maioria das pessoas, mas abaixo de 10 aí é mandatório tratar. O nível máximo também é 100, tá? Também tem essa questão que o pessoal hoje faz tanta vitamina D em altas dosagens, e eu já vi alguns protocolos que o pessoal faz de altas dosagens por muitos anos, alegando que aquilo vai melhorar doenças neurológicas extremamente complicadas que não tem cura na É, que é realidade. esclerose múltipla e E é assim esse. vai, são Já protocolos. peguei hipercalcemia grave por conta disso. E os pacientes, eles se submetem a isso, achando que essas doenças mais complicadas, como a esclerose múltipla, vão curar com altas dosagens de vitamina D, que não é uma realidade. Então, o paciente acaba complicando mais sua saúde ainda. Então, tomar cuidado com a vitamina D acima de 100. Quando você já faz diálise, tem alguma efetividade a questão nutricional? Por exemplo, a carambola, proteína e afins. A carambola continua sendo proibida, né? A gente tem uma melhora nutricional. Então, assim, a gente faz uma adequação para evitar a progressão da doença renal. A partir do momento que você já está fazendo diálise, a gente melhora a nutrição do paciente, que ele tende a perder massa muscular, né? Então a gente fala que dá para comer mais proteína. Toda clínica de diálise tem que ter uma nutricionista, né? Então, para ter o acompanhamento ideal, mas a dieta no geral, quando a gente tá tentando segurar para fazer diálise, a hora que começa a fazer diálise, a gente melhora a dieta. A Cidinha, obrigada, Cidinha. Meu avô materno morreu de soluço em novembro de 57. Lembrando que soluço pode ter infarto, que pode dar, acaba, dependendo da região que pegar, pode dar soluço, não é. Não, calma, gente. É complicado, a É, gente não vai saber o que aconteceu naquela época, né? exatamente. Às vezes, não sei se a pessoa também ingeriu algum alimento alguma questão de que a pessoa não conseguiu digerir, como é que fala? Entrou pelo buraco errado, a gente Exato. fala, né? A gente não sabe, né? Se entrou pela traqueia, é complicado saber isso, né? O que aconteceu na época, mas se ele teve soluço de uma forma exuberante, talvez tenha alguma outra doença associada que a gente não sabia, né? Exato. Complicado saber isso. A Terezinha está falando obrigada pelo esclarecimento. A Laila, toma pouca água, estou tentando virar paciente. Sim, ou com certeza. Ela precisa melhorar, que ela come muito carboidrato, viu? Ah, entendi. Então, Laila, vamos para consulta nutricional, Laila. Ela precisa. E é bem magra. Em relação à hemodiálise, né? Quando que é escolhida um tipo de a hemodiálise ou a diálise peritoneal? Como é que é isso? É, um preferência do paciente é a, a, dif- quando a gente fala de diálise é um termo amplo, aí pode ser hemodiálise e a hemodiafiltração, que é mais nova, mas é o mesmo procedimento, quase parecido. E a diálise peritoneal a gente usa para fazer a filtragem, né, do sangue. Nós injetamos um líquido dentro da cavidade abdominal, né, dentro da barriga, através de um catéter que fica lá com a pessoa. E é usado o peritônio, que vai ser a nossa membrana semipermeável. Então, por um processo de difusão, tem muita ureia no sangue, nenhuma ureia nesse líquido, vai sair a ureia. Mesma coisa com potássio, mesma coisa com cálcio e tudo mais. E depois é desprezado esse líquido de dentro da barriga para fora. A primeira coisa é a pessoa, eu não quero ir fazer, eu não quero sair de casa, quero fazer em casa. Então, se a casa tiver um local adequado e tudo mais, a pessoa pode fazer esse procedimento dormindo. 8 horas,
Hoje em dia tem uma máquina que faz esse processo de infusão e drenagem, né? Vai um caninho que já vai até direto pro ralo que está saindo de dentro da barriga. Então é a primeira preferência do paciente. Eu falo que aqui e muito paciente não quer realmente fazer diálise peritoneal porque exige um autocuidado importante, porque você vai estar fazendo em você mesmo. Então, não quero, mas assim, é um procedimento tão eficaz quanto e a comodidade de você não ter que ir para perder esse tempo de ir lá e fazer lá a diálise. Entendi. Mas o primeiro tem algumas pessoas que a gente contraindica, que cirurgia abdominal, que já mexeu na parede, no peritônio, mas são poucas contraindicações que nós temos. É um excelente, ótima pergunta, excelente procedimento. Eu acho que terminamos por aqui, então, né? Muito obrigada, Dr. Kader, por ter vindo aqui tirar nossas dúvidas, por nos ensinar tantas coisas em relação aos rins e à função renal e a proteção dos rins. E boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de Gente, todos. Muito obrigada e até o próximo podcast.